do Senhor, meu irmão. Isso, melhorou. Nós estamos aqui, para mim já são 5 horas da manhã. E eu fiquei de gravar a segunda aula do discípulo radical. E na terça-feira era para ser feita ao vivo, não foi possível por causa de uma queda na internet. Mas nós vamos gravar essa segunda aula hoje, que fala sobre semelhança com Jesus, semelhança com Cristo. Eu não sei se o fundo aí está alto, deixa eu ver aqui, acho que não. Então essa semelhança, nós vamos começar agora a fazer essa aula. Irmãos, deixa eu fazer diferente aqui, deixa eu colocar isso em cima, glória a Deus, isso, deixa eu colocar isso aqui, pronto. Às vezes nós achamos que tudo que parece é, e não é de fato. Quando falamos de semelhança, nós falamos assim, a gente tem que ser igual a Jesus. Igual a Jesus, em que sentido? Porque os fariseus faziam tudo que parecia ser correto. Os fariseus faziam tudo que era correto, ou que parecia ser correto. Mas Jesus chegou e, quando encontrou com eles, falou assim, vocês são como sepulcros caiados, porque vocês fazem o que parece ser correto, porém, por dentro, vocês não vivem o que dizem que são. Então, esse o fato de nos parecer com os nossos olhos, de olhar com os nossos olhos, de observar quem parece, quem não parece, às vezes nos causa alguns desconfortos. Mas vamos lá. Semelhança com Cristo. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Primeiro, Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, semelhante, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Antes de nós continuarmos, aqui está, deixa eu colocar aqui de novo a minha câmera, aqui está o livro que eu tinha falado para vocês, que é desse estudo nosso, né? O livro do John Stott, você ver aí, né? E esse aqui é o John Stott, que eu tinha falado para vocês na última, se puderem comprar esse livro, é um livro muito bom, não é caro, ele é bem barato, e eu queria que vocês pudessem comprar e ler. É o último livro que ele escreveu, é realmente uma teologia sistemática, simples, fácil, compacta, para a gente ler e aprender de forma rápida, tá bom? Então, se puder comprar, compre aí nas livrarias, quase todas elas têm, tá bom? Então, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós nos tornemos semelhantes ao Filho, semelhantes ao Cristo, que é a vontade de Deus para o seu povo. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Qual é a base bíblica para essa afirmação? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Nós tínhamos um modelo, que era o Adão, só esse modelo não foi fiel, pecou, e nós pegamos o pecado do modelo. Pegamos o pecado do modelo e viemos trazendo ele até nós, trouxemos ele e nascemos já em pecado e fomos replicando os pecados do primeiro modelo. Quando vem o segundo Adão, nos traz um novo modelo. Esse novo modelo, ele não nasce de sangue, mas ele nasce de água. Então Jesus não é aquele que veio do sangue, não veio de uma relação sexual, mas ele veio da água, água do Espírito Santo de Deus, que entrou no útero de Maria, germinou e deu fruto. Então Jesus é aquele segundo Adão que vem da água para nos trazer um novo modelo. Modelo de quê? Modelo de ser filho de Deus, modelo de se sujeitar a Deus e principalmente modelo de amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Então, esse novo modelo não cometeu pecado. E se nós temos que ter uma semelhança com ele, a principal é essa: evitar que o pecado seja a nossa rotina. Só assim nós conseguimos parecer melhor com Jesus.
Qual é a base bíblica para essa afirmação? Continue em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com os olhos vendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Continua João dizendo em 1 João 3,2: Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Todas as afirmações aí de semelhança com Cristo. Semelhança com Cristo em 3 situações. Ser como Cristo em sua encarnação. Vamos ler lá Filipenses 2, 5 a 8, está dizendo assim. Filipenses 2, do 5 ao 8. Está dizendo assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa o que devia se aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Então, o primeiro exemplo é ser como Cristo em sua encarnação, porque ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Jesus, Filho de Deus, não teve isso como prioridade. Você não vê Jesus se preocupando em mostrar para as pessoas quem Ele é, mas você vê Jesus se preocupando em mostrar para as pessoas quem Deus é. Essa é a grande questão. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado. Mas quando você vê Jesus se comportando e andando na terra, ele não está preocupado em falar: eu sou o Filho de Deus. Não, ele vai fazendo as obras assim: quem vê a mim vê o Pai. Eu venho em nome do meu Pai. Quando ele vai fazer milagres, ele olha e ora ao Pai. Agora, a pergunta que não quer calar: Jesus precisa, para fazer um milagre, orar ao Pai? Se Elias, que não era o Cristo e nem era o Verbo encarnado, quando profetizava no nome dele próprio, Deus honrava e fazia. Não é que Jesus precisava orar e clamar ao Pai? Não, mas ele faz isso para deixar nós como exemplo, porque ele sendo Deus, ele sendo o Verbo encarnado, ele tomou forma de homem e se sujeitou a Deus, foi sujeito a Deus, foi sujeito à vontade de Deus. A segunda exemplo de semelhança com Cristo é ser como Cristo em seu serviço. Vamos ler lá em João capítulo 13, João capítulo 13, verso 14 e 15. João capítulo 13, verso 14 e 15, está dizendo: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. A vontade, o comportamento de Jesus era uma necessidade que ele tinha de deixar para nós exemplos, bons exemplos, de como fazer e o que fazer. O lavar pés era atividade de escravos, era atividade de servos. Porém, ele entrando na casa, vocês conhecem o texto, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro fica irritado, fala assim: não vou deixar o senhor lavar meus pés. Pedro fica irritado. Mas ele fala assim: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Você não tem parte comigo. Então Jesus nos deixa exemplos. Ninguém é melhor do que o outro. Nós temos que aprender e entender que o Evangelho de Cristo é servir. O Evangelho de Cristo é servir. A terceira é ser como Cristo em seu amor. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave.
ser como Cristo em seu amor, que se entregou por nós, mostrando a maravilhosa graça, mostrando a essência do seu amor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos continuar. Semelhança com Cristo na sua longanimidade. O que é longanimidade? O que é uma longanimidade? Sermos longânimos um com o outro. O que significa isso, será, hein? Sermos longânimos um com o outro. 1 Pedro capítulo 2, verso 18 até o verso 21, nos diz o que é sermos longânimos. Vós, servos, sujeitai-vos em todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Presta atenção nisso. Mas também aos maus, porque isto é agradável. Aquele que, por causa da consciência para com Deus, suporta tristezas, padecendo injustamente, pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteado, sofreis com paciência, mas quando fazeis o bem, sois afligidos e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus, porque para isso foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo de novo, deixando-vos exemplo para que sigas as suas pisadas. O importante aqui é que o John Stott, o texto nos deixa bem claro, Paulo escrevendo nos Efésios, que nós temos que ser longânimos e pacientes, não só com aqueles que são bons. Porque ser paciente com quem é bom é tranquilo, irmãos. A coisa mais fácil do mundo é ser paciente com quem a gente gosta, é ser paciente com quem é bom, é ser paciente com quem é legal. Isso é tranquilo, isso não é problema para ninguém, isso não é dificuldade para ninguém, não é? Então ele fala assim, ó, sede paciente com os senhores e senhores, que quer dizer, todos aqueles que estão se relacionando, aqueles que às vezes têm uma posição acima da sua. Sede pacientes com os bons, mas também sede paciente, ou principalmente, sede paciente com os maus. Porque a gente não tem muita paciência com quem nos dá trabalho. A gente não tem muita paciência com quem nos tira do sério. E lendo esse texto, vendo esse slide, algumas coisas da nossa vida nós perdemos algumas oportunidades da vida por não termos paciência com as pessoas. Nós precisamos ser mais longânimos nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos parentes, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos patrões, com os nossos subordinados, com os nossos líderes. Precisamos ser mais pacientes, mais longânimos, sermos mais demorados em nos irritar. E a terceira questão é ser como Cristo em sua missão. Na semelhança, ser como Cristo em sua missão. Ele deixa o texto de referência em João capítulo 17. João capítulo 17, verso 18, 20, 21 e 22. 17, 18, 20, 21 e 22 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Jesus dizendo, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Por quê? Porque Jesus está lembrando da gente aqui. Porque eles estão crendo, Jesus está no meio deles, eles estão crendo em Jesus, no que Jesus está falando. Jesus está usando do artifício da fala, da verbalização, mas também do miraculoso, do sobrenatural. E tem gente que infelizmente só consegue acreditar quando
se relacionamos com o miraculoso, com o sobrenatural. E muitas vezes o miraculoso ou o sobrenatural não necessariamente é Deus. E Jesus sabia que ia chegar uma época em que nós teríamos que crer no Evangelho, não porque temos uma relação com Jesus físico, de corpo físico, mas como temos uma relação com a palavra dele, e através da palavra dele o conhecemos e temos uma relação com ele, não física, não palpável, não concreta, mas em espírito e em verdade. Então ele diz, olha, eu santifico, né? Eu rogo que não só por isso, mas também para aqueles que hão de crer na sua palavra, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Semelhança com Cristo, semelhança com Jesus. 3 consequências práticas da semelhança com Cristo. Entendemos melhor o mistério do sofrimento. Romanos 8, 28 e 29. Somos mais eficazes na evangelização quando somos semelhantes a Cristo. A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem aquilo, conforme aquilo que dizem. É muito fácil eu pregar algo que eu não vivo, porém ela é mais eficaz quando eu vivo o que eu prego, né? Eu acho que, não sei se foi o Alan que colocou no Dynamic Squash, uma frase que diz mais ou menos assim: pregue, mais ou menos assim, pregue e pregue mais uma vez. Se for necessário, use as palavras. É mais ou menos assim, pregue e pregue. Se for necessário, use as palavras. Por quê? Porque nem sempre o evangelho é feito apenas de palavras. Nós podemos ter uma linda pregação que ela não é vivida em nós. E ela pode ser uma linda pregação colocada em vernáculos, em vocábulos, em frases de efeito, só que ela não vai ser eficaz, porque ela não passa a verdade. E a verdade você se enxerga olho no olho, né? Então, a pregação eficaz é aquela que nós vivemos o que estamos pregando. Dependemos mais do Espírito. Como é possível ser como Cristo? Deixando Deus nos encher com o seu Espírito. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Já sei, eu sou humano e só sei errar. Me ajude a melhorar. Então, a grande questão aqui desse texto que nós lemos aqui é uma frase, um refrão de um hino, pedindo a Deus que nos ajude a melhorar. Sozinho é impossível. Somos humanos e a natureza humana só erra. Então a principal coisa, se há um adjetivo prioritário na vida do ser humano, é, primeiro, ser franco com Deus. Se eu errei, eu errei. Se eu falhei, eu falhei. Se eu pequei, eu pequei. Porque o Evangelho de Jesus, ele só é vivido na prática, onde existe a verdade. Ninguém está dizendo que você vai ser super-homem, que você não vai errar nunca. Mas, quando errar, seja prático, seja verdadeiro, seja sincero. Não deixe que as coisas, a inverdade seja rotina na sua vida. Só se dizendo a verdade nós conseguiremos ser realmente verdadeiros. Para encerrar já, eu conto sempre essa história em escola dominical, nos cultos, porque é uma história muito verdadeira e não sei se realmente aconteceu ou se é uma ilustração, mas eu gosto sempre de contar de um menino que era filho do pastor, e o pastor recebia sempre muita visita em casa. O menino era pequenininho, 2, 3, 4 anos de idade, e um dia o pastor tinha muita gente na casa do pastor visitando, foram almoçar, e o pastor, para fazer graça na frente dos visitantes,
falou assim, um menino vai orar. O meu filho vai orar. O menininho com 5 anos de idade odiava verdura. Odiava tudo que era verde, alface, rúcula, odiava todas essas coisas verdes, né? Couve, cebolinha, salsinha, não comia nada disso. E só que nesse dia a mesa estava abarrotada de saladas. E o menino olhou para aquela mesa e falou assim, pai, Senhor meu Deus, eu estou muito triste, estou chateado contigo, porque hoje aqui nessa mesa só tem coisa verde. E o Senhor sabe que eu odeio coisa verde. Aí todo mundo começou a dar risada, assim, entreolhar, né? Agora, imagina se fosse um adulto orando. Como seria? Um adulto que não gostasse de salada. Um adulto que não gostasse de nada verde. Mas como seria a oração dele? A oração dele seria assim: Pai, obrigado por este alimento que colocaste na nossa mesa. Obrigado, Deus, por tudo que nos colocaste, nos proporcionaste nesta tarde, nesta manhã. E seria mais uma oração hipócrita das muitas que nós fazemos. Por isso que Jesus disse, deixar vir as minhas criancinhas que dela é o reino de Deus. Por quê? Porque a criança, ela não sabe mentir. Ela habita na verdade. E nós precisamos também nos fazer como criança nessa questão e habitar na verdade. Que a verdade tem que ser o nosso lema, a nossa rotina. Não somos obrigados a vencer tudo e fazer tudo conforme diz o figurino, porque nós ainda estamos brigando com o primeiro Adão 24 horas por dia. Mas temos que ser verdadeiros quando o assunto é o Evangelho de Jesus Cristo. O John Stott encerra esse capítulo da semelhança com Cristo. Ele encerra dizendo assim. Ele diz assim, eu vou ler para você. William Temple costumava ilustrar isso a partir de Shakespeare. Não adianta me dar uma peça de Hamlet ou reler e me dizer para escrever algo assim. Shakespeare podia fazer isso, eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como ele. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. Oh, meus irmãos, olha só que texto. Olha só que texto. Ele está dizendo de Shakespeare, talvez Shakespeare seja um personagem distante para alguns de vocês. Então vamos pegar um personagem mais próximo, alguém mais próximo, alguém que você admira, alguém que pinta bem, alguém que prega bem, alguém que faz bem alguma coisa. E o que o autor está dizendo é assim, não adianta me pedir para ser como fulano de tal, porque só fulano de tal sabe fazer isso, né? Não adianta me pedir para cantar como Lauriette canta. Por quê? Porque só Lauriette canta, só ela sabe cantar assim. Não adianta me pedir para pregar como os pregadores atuais pregam, porque só eles conseguem fazer isso. Aí você reflete na pergunta, na resposta e diz assim, mas se o espírito de Lauriette, o espírito de fulano de tal, se ele pudesse vir e viver em mim, é um pensamento até meio estranho na questão do Evangelho, mas para nós entendermos tudo isso, então eu poderia fazer o que ele faz. Se ele vivesse em mim, eu poderia fazer o que ele faz. Então ele diz assim, não adianta me pedir para viver como Jesus, porque só Jesus conseguiu viver como Jesus. Mas, se Jesus vivesse em mim, então eu conseguiria fazer tudo que ele faz. Oh, meus irmãos, tomar oferta. Eu fico feliz quando eu olho para Cristo subindo, Cristo sendo erigido,
sendo suspenso e indo para o seu lar, e todos os discípulos olhando para cima e dizendo: o que vai ser de nós agora? O que vai ser de nós agora? Porque a nossa confiança estava nele, e nós não sabemos viver, e nem brigar, e nem lutar, e nem ser motivado quando ele não está entre nós. Mas agora ele está indo ao céu, está sendo assunto aos céus. E o que vai ser da nossa vida sem ele? E Jesus olha para ele e diz: não ficais aflitos, não ficais tristes, porque do mesmo modo que eu estou subindo, eu vou enviar alguém como eu, alguém que é como eu. E esse alguém, ele vai fazer uma relação com vocês da mesma forma que eu fiz. Vocês vão se relacionar com ele, vão poder me sentir através dele. Eu enviarei para vocês um consolador, porque vocês estão tristes, estão aflitos. Então eu vou enviar para vocês um consolador. E eles ficam amedrontados, se reúnem no templo, e de repente o Consolador chega. E quando o Consolador chega, eles começam a fazer tudo que Jesus fazia. Eles começam a repetir milagres, começam a repetir o id, repetir exemplos. Pedro, que era um homem chucro, um homem que não tinha estudo, começa a pregar, começa a falar, as pessoas começam a aceitar Jesus. Por quê? Porque eles não podiam fazer o que Jesus fazia, mas se Jesus descesse e vivesse neles, então eles poderiam fazer. É isso que John Stott está dizendo aqui. Eu não posso fazer o que Jesus faz, mas se Jesus viver em mim, então eu posso fazer o que ele faz. Chame Jesus para viver na sua vida hoje. Chame Jesus para ser o personagem central da sua vida, viver dentro de você, e você vai conseguir fazer o que ele faz. Amém? Deus abençoe você. A aula da semana que vem vai ser esta aula aqui. 3º capítulo. Próximo capítulo. Maturidade. Maturidade no Espírito. Maturidade cristã. E vai ser uma bênção. Então, terça-feira, às 20 horas, nós teremos a 3ª aula, maturidade. Meus irmãos, vai ser mais uma aula de bênção e de aprendizado para a sua vida. Tá bom? Divulgue esses vídeos, compartilhe com as pessoas, que você conhece. Faça todas as aulas e você vai ser bênção para a sua vida e para a sua aula. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira.